Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui para trazer uma pequena palavra, mas de grande serventia para a igreja do Senhor. Mas antes, gostaria de perguntar se tem alguém aqui nos visitando. Faça assim com a mão. Oh, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Como a igreja saúde os visitantes. No 3, hein? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Deus. Abençoe a vida de vocês todos. Esse texto que eu vou trazer para a igreja é um texto bem conhecido. E Deus falou tremendamente comigo, e no meio desse texto eu vou explicar o porquê que Deus colocou ele no meu coração. Mas antes, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e falasse com um olhar de profeta. Deus tem um propósito na sua vida. Fala para mais de uma. Os irmãos vão entender ao longo do texto. É um texto bem conhecido. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem puder, se pôr de pé, eu agradeço. Mas quem não puder, não se preocupe. Vou pegar aqui meu olho biônico. Esse texto se encontra em Jonas 1, do 1 ao 12. É um texto bem conhecido. Eu gostaria de ler com os irmãos. Amém? Eu espero um pouquinho. Algumas versões estão diferentes, mas vai dar para entender. Fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, ou as cargas, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormiu profundamente um sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isso? Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, e porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. No 12.
E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja teu nome, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu uma segunda chance. O Senhor me deu a oportunidade de trazer uma palavra à tua igreja, à tua noiva. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor, que o teu objetivo venha a ser alcançado nessa manhã, em nome de Jesus. Pode se sentar. Esse texto é um texto bem conhecido, como eu acabei de dizer. E eu dei um título para ele. Já foi pregado por vários pregadores. Mas eu queria explorar esse pequeno texto e mostrar para os irmãos por que Deus me levou até ele. E eu dei um título para ele que fala que a desobediência gera consequência. A desobediência gera consequência. A palavra do Senhor vem a Jonas, deu uma ordem a ele. Jonas era um profeta, ele conhecia a palavra. Alguns estudiosos falam que Jonas ficou com medo, mas eu não concordo. Ao longo do texto os irmãos vão entender o porquê. A questão é que Jonas desobedeceu Deus. Deus mandou Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, prega a ela. Só que Jonas se levantou, mas não foi para fazer o que Deus tinha mandado. Ele fez o contrário. Ele foi contra a vontade do Senhor. Isso me chama a atenção, por quê? Porque Jonas conhecia muito bem quem era o Senhor que ele servia, pois ele era um profeta. Mas ele fez ao contrário do que Deus tinha mandado, que Deus tinha ordenado. E eu fico pensando, eu orando a Deus ali, fiquei pensando na desobediência a Deus. Mas vocês imaginam se Jesus naquela época tivesse desobedecido à vontade do Pai? Nós não estaríamos aqui. Através daquele sacrifício que foi pago na cruz, foi por amor a mim e por amor a você. Amém? E Jonas desobedeceu, indo ao contrário à palavra do Senhor. E os irmãos vão para não ficar só nas minhas palavras, vão me entender aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O pai dele era também esqueci o nome, um profeta, como Jonas também. E Jonas cresceu ouvindo sobre a cidade, vendo coisas sobre a cidade de Nínive, que era um povo violento, um povo cruel. A Bíblia relata que eles, quando venciam os inimigos, eles cortavam as mãos, os pés, vazavam os olhos para que eles ficassem cegos, ou cegavam eles para que eles não fugissem. Eles faziam pirâmide de crânio. Eles perseguiam, maltratavam os profetas. E Jonas sabia que cidade que era aquela. Mas não foi medo que fez com que ele se voltasse ou gerasse uma desobediência contra Deus. Se os irmãos acompanhando no texto, no 2 fala assim que levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Olha no 3, e Jonas se levantou, foi para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Os irmãos vejam que, com a desobediência de Jonas, a primeira coisa que aconteceu foi Jonas descer. Jonas desceu até Tarsis, até Jope. Lá chegou o navio e desceu até o navio.
E a Bíblia relata que ele desceu até o porão. Olha a decadência do profeta, por causa de uma rebeldia. E ali Jonas deitou-se calmamente. Mas eu vou abrir um parêntese aqui. A rebeldia, irmão, ela gera pecado. Do pecado gera morte. E Jonas sabia disso. Mas como eu torno a dizer, não era medo que ele estava de pregar a palavra a Nínive. Mas ele o fez. Para não ficar nas minhas palavras, vamos continuar. Olha só no 4 que fala. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma grande tempestade. E o navio estava a quebrar-se. A desobediência de Jonas gerou prejuízo àquele navio, àqueles marinheiros, às pessoas que estavam próximo dele. O que eu quero dizer hoje, nessa manhã, é que a sua desobediência ou a minha vai gerar prejuízos. Seja para a gente, seja para as pessoas que se encontram ao nosso lado. Seja para os vizinhos, para os amigos de trabalho, de colégio, de faculdade. Vai gerar prejuízo, seja ele financeiro, material, psicológico. E foi o que aconteceu. Por causa de uma desobediência de Jonas. Mas aí eu pergunto para os irmãos, como eu perguntei para Deus, mas Senhor, que desobediência é essa? Mas eu não estou em desobediência. Até então, tinha até esquecido. Mas irmãos, entendam uma coisa. Quando você desobedece, que gera o pecado, e o pecado gera a morte, você começa a descer achando que é normal. Você começa a falhar, a errar. O salmista fala que um abismo chama o outro. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando eu e você não obedecemos o chamado do Senhor, a tendência é se aprofundar mais ainda no pecado. E Jonas foi descendo, achando que era normal. Aí eu pergunto para os irmãos, mas, irmão Flávio, eu não estou em pecado, eu não desobedeci a Deus. Mas preste atenção, quando Deus chama você para ajudar na escola dominical, você está fugindo da palavra dele, porque Deus tem um propósito na sua vida, através da sua vida, para alcançar aquelas crianças. Por quê? Porque Deus tem um propósito na palavra dele. Daquelas 5, 10, 20, 30 crianças que estão na escola dominical, vão sair profetas, vão sair pastores, mas é através da sua vida. Deus quer te usar, irmão. Ah, mas eu não entendi ainda. Vou dar outro exemplo. Quando Deus chama você para ajudar no corpo de obreiros, para limpar a igreja, limpar um banheiro, Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Ah, mas eu vou limpar banheiro, eu vou ajudar a passar pano, eu vou passar... Irmão, a vida de pessoas são transformadas nesse tempo, através da palavra do Senhor. E por mais pouco que você faça, Deus está te usando. Mas muitas vezes não queremos isso. Fugimos. Ah, limpar um banheiro eu não vou. Ah, ajudar o pastor eu não vou. Isso gera desobediência, porque você foi chamado. Você foi alistado para o exército de Cristo, irmão. E Jonas sabia disso. Aí eu pergunto para os irmãos, mas não tinha um livre-arbítrio? Tinha, irmão. Não tinha, porque ele era separado, ele era um profeta. E você foi chamado, tirado do pecado, tirado da bebida, das drogas, para honrar o Senhor. Você tem um compromisso, é o ID do Senhor. Não adianta você falar, ou eu falar. Ah, Deus mandou pregar para fulano, outra hora eu faço isso, outra hora não, seu... Irmão, não adianta. Deus vai levantar uma tempestade na sua vida para que você entenda que é por amor a você, por amor a mim, como ele fez com aquele navio. Por desobediência de um profeta, de uma pessoa que conhecia a palavra do Senhor. E Deus levantou a tempestade. Vocês nunca pararam para pensar que às vezes a tempestade se levanta de uma hora, assim, de repente, e a gente não entende por quê? Pode ser uma desobediência, algo tão simples, que você pode mudar.
E eu vou abrir outro parênteses aqui e vou expor para a igreja o que aconteceu comigo, irmão. Para que Deus me levasse até essa passagem. E o pastor pediu há muito tempo para me trazer uma palavra aqui para a igreja, eu estava relutando. Olha, irmão, como eu relutei, porque até então eu falei, pô, pastor, mas tem tanta gente na igreja que fala bem, que prega bem. Tem o Francinaldo, tem o presbítero João, tem o Glória, tem o Fernando, tem o Paulo. Porque eu, pastor, tanta gente, todo domingo tem gente chegando na igreja, gente que conhece a palavra, que prega bem, que fala bem, mas eu estava fugindo da ordem que Deus tinha me dado. Porque essa manhã é uma manhã de restauração, irmão. Se a tempestade chegou na sua vida ou ainda não chegou, não deixe que ela chegue e chegue ao ponto de você tomar prejuízo. E o que aconteceu? Quando eu falei para o pastor, não dá, vamos ver, eu vou dar minha escala. Ele vivia pedindo a minha escala para ele, e eu fugia disso. Eu não queria dar a minha escala para ele, até porque eu não queria pregar, porque que nem eu falei, não tem pessoas mais capacitadas. Manda alguém, pastor. Mas Deus queria que eu viesse aqui e falasse para você. Você é um soldado de Cristo. Você foi alistado. Deus não tirou você, que nem eu acabei de falar, do pecado, da bebida, das drogas, da prostituição, para ficar sentado no banco. Ele quer te usar. Deus tem um propósito na sua vida, como eu acabei de falar. Se vai acontecer, se Deus vai fazer ou não, é Ele quem sabe, mas Ele quer te usar. Ele escolheu você, irmão, como me escolheu. E muitas vezes fazemos como Jonas que fez ao contrário a vontade do Senhor. E nisso, como eu acabei de falar, Jonas fugiu da presença do Senhor, ele se tornou desobediente e começou a afundar, ele começou a decrescer achando que era normal, e foi o que aconteceu comigo. Depois disso tudo, que eu relutando tanto e não vim trazer essa palavra, eu estava para fazer um negócio, que os irmãos sabem que ainda eu sou operador de máquinas, e eu estava para fechar um negócio com a compra de uma máquina. E nessa transição, nesse negócio, gerou uma mentira. E eu omiti, eu falei, deixa lá, Deus sabe o que faz. Se está acontecendo, eu omiti essa mentira. E eu achando que era normal, como aconteceu com o Jonas. E comecei, não, vamos lá, vamos cá, tal. Irmãos, para os irmãos entenderem, eu vendi um carro seminovo. Sem o consentimento da minha esposa, que me ajudou a comprar o carro, para comprar essa máquina, ou dar entrada na máquina. Deu um rolo tão grande. Eu tomei um prejuízo, irmão. Mais de 30 mil. Eu fiquei devendo para 3 bancos. E eu questionava o Senhor, falei, Senhor, eu sou fiel na tua obra. Eu sou dizimista fiel, tua palavra fala que a única forma de repreender o devorador é através dos dízimos e das ofertas. Eu questionei o Senhor. Deus me fez lembrar que eu estava desobedecendo Ele quando eu neguei trazer a palavra à igreja. Lá no começo, foi o que Jonas fez. E veio prejuízo, irmão. E veio tempestade. Mas pela misericórdia do Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, chega, eu estou aqui. Eu vou levar a palavra à igreja. Eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, não espere a tempestade chegar até você. Não espere o prejuízo, você tomar prejuízo. Mas o prejuízo não só envolve a sua vida, envolve as pessoas que estão próximas de você, como aconteceu com a minha esposa. Irmão, ela chorou, ela ficou triste. Ficou quase uma semana sem falar comigo, toda jururu. Por quê? Por causa da minha desobediência. Mas isso começou lá atrás. E Deus me trouxe essa palavra de Jonas para dizer para você, não espere a tempestade chegar na sua vida. Seja obediente, irmão. Eu vou tornar a dizer, mas eu tenho um livre-arbítrio. Não tem mais, você foi escolhido. Você foi alistado para o exército de Cristo. É seguir adiante, é batalha, mete as caras e vai na direção de Deus. E busca a palavra que Deus vai te usar, irmão. Vamos continuar no texto?
Então temeram os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar as fazendas ou as cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia dormia um profundo sono. Jonas desceu para o porão, como eu acabei de falar. Os marinheiros, mesmo sem conhecer a Cristo, se apavoraram. Cada um começou a adorar o seu Deus. Entenda uma coisa, o prejuízo que você pode tomar com a desobediência pode alcançar até as pessoas que não conhecem a Cristo. E ali eu vejo que Jonas tentou se esconder porque ele foi para baixo. Ele entrou para debaixo do porão do navio. Entenda uma coisa, não adianta você se esconder, irmão. Não adianta você achar que as pessoas não vão descobrir que você é crente. Seja na faculdade, seja no trabalho. Você é luz, não tem como esconder, irmão. Deus vai te usar de qualquer forma, de uma ou de outra, mas Deus vai te usar porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer alcançar os seus amigos, colega de trabalho, colega de faculdade, de colégio. Não se esconda, fala do amor dEle. Seja obediente, entenda o ID do Senhor. É uma ordem, não é opção. Não espere que a tempestade chegue até você por causa de uma desobediência, como aconteceu comigo, irmão. Mas Deus é tão misericordioso que Deus está mudando o quadro. Para os irmãos entenderem que é tão sério, que antes de eu vir aqui e reconhecer, Senhor, eu vou até lá e vou sim trazer a tua palavra. Irmão, uma irmã falou para minha esposa que viu um demônio em mim. E eu falei, Senhor, um demônio, mas eu tenho o teu Espírito Santo. Mas foram brechas que eu fui dando com o tempo. E eu consegui entender. E eu orei a Deus e falei, Senhor, se esse espírito imundo, sei lá que espírito é esse, está em mim, ele vai sair agora porque eu sou um servo teu. Eu tenho o teu Espírito Santo. E eu orei a Deus, irmão. Mas eu fiquei com medo? Eu não fiquei com medo. Porque o Espírito que Deus nos deu através de Jesus foi um espírito de coragem. Por isso que eu falo, Jonas não estava com medo. E isso aconteceu, eu falei, não, eu vou lá, independente do Espírito ou não, ele vai sair de mim, porque eu tenho Cristo na minha vida. E a princípio eu falei, caramba, que coisa chata, né? Mas eu entendi a desobediência, lá no começo, que eu falei para o pastor, não pastor, põe outra pessoa, manda, mas Deus queria eu. Deus quer você, Deus quer te usar para alcançar outras vidas. Vocês estão me entendendo? Olha a responsabilidade que nós temos. Você se alistou, você é um soldado de Cristo, você tem compromisso com a palavra do Senhor. E no início a palavra fala que a palavra veio a Jonas, o profeta. E hoje a palavra está vindo até nós, nessa manhã de domingo. Vamos continuar. E dormiu o 6. E o mestre do navio chegou-se até ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. 7. E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Olha só. Não adianta você se esconder, irmão. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo lá no início e tal. Eu entrar numa empresa nova, tá? E eu lá quietinho. Ninguém sabia que eu era crente. Falei, não conheço ninguém, não tenho intimidade com ninguém. Deixa eu quietinho. Porque até então eu tinha para mim que o importante era o meu testemunho, não era o falar, não eram as coisas que eu fazia, é o meu testemunho. Eu falei, não, eu vou dar o meu testemunho e as pessoas vão reconhecer que Deus é na minha vida. Eu tinha isso para mim, até hoje eu tenho. Mas eu ficava quietinho, e às vezes na rua, que eu trabalhava na rua, eu passava, a paz do Senhor, irmão Flávio. O pessoal olhava assim, caramba, tu é crente? Isso acontece com a gente também, no trabalho, na faculdade.
na vizinhança. Nossa, você é crente? Mas e o teu testemunho? E eu morri de medo, falei, não, eu tenho que dar um bom testemunho. Embora eu não fale nada, mas eu tenho que dar um bom testemunho. E foi o que aconteceu com o Jonas, ele ficou quietinho na dele. Estava em pecado, estava nem aí para nada e o bicho pegando. Até que a sorte caiu sobre ele. Não adianta você se esconder. Deus vai levantar alguém para mostrar para outras pessoas que você é filho da luz. Amém? Vamos continuar? E dizia o 8, então lhe disseram, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E no 9, ele lhe disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Vamos continuar. No 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque eles lhe tinham declarado. E disseram-lhe, e disse-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme? Ele fez uma pergunta. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Jonas aqui expôs para ele quem ele era. Ele era um servo de Deus Altíssimo e tinha declarado que ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele estava em desobediência. Como a sorte caiu sobre ele, não tinha como ele esconder. Então, eu gostaria de dar um exemplo. Como nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, é uma ordem, é uma obrigação nossa falar do amor de Cristo. Vou dar um exemplo de um médico. Se uma pessoa doente, eu chegar, me deparar com uma pessoa doente, eu não tenho como curá-la, a não ser orar. Eu não tenho como saber o que ela está passando. Eu posso até não querer curar ela, porque eu não tenho recurso para isso. Eu não estudei para isso. Mas o médico não. O médico ele tem obrigação. Ele estudou as doenças, os sintomas, ele sabe por onde começar. E se ele não curar aquele doente, ele está indo contra o juramento que ele fez. Pode rolar até um processo contra a vida dele. Outro exemplo é um pastor. Sobre o pastor. A pessoa pode falar para mim, irmão Flávio, prega toda semana, todo mês. Falei, pô, mas não é assim. Peraí, não é dessa forma. Eu não tenho tanto compromisso como o pastor tem, irmão. Ele foi escolhido, ele foi separado, ele tem uma obrigação de trazer todo domingo, a todo tempo que ele puder, o alimento à igreja do Senhor. Ele tem um compromisso. O que eu quero dizer com isso é que você tem um compromisso com a palavra do Senhor. Não adianta você se esconder, não adianta você fazer vista grossa. O título que eu trouxe no início fala que a desobediência gerou consequência, e a consequência foi essa, prejuízos. Irmão, preste atenção uma coisa, não adianta você mudar de ministério, não adianta você fugir da sua responsabilidade. Deus tem um propósito na sua vida, e Ele tem um compromisso com a palavra dEle, e através de você, Ele vai chegar onde Ele quer, porque a palavra dEle não volta vazia, irmão. Ele vai te usar. Não adianta você fugir, como eu fiz, como Jonas fez. Mas eu vejo algo bom nisso tudo. Deus te trouxe hoje aqui, ou na live. É manhã de restauração, irmão. Não espere a tempestade chegar na sua vida, não. Seja obediente. Mas eu vejo uma mudança aqui na vida de Jonas. Vamos ler o 12? Fala assim, ele disse-lhe, ele deu a solução para aqueles marinheiros,
para aquele povo que não conhecia Cristo. Cada um adorava o seu Deus e ninguém conhecia. Mas ele deu a solução para aquele povo, para aquela tripulação. Isso é para os irmãos entender que ele não estava com medo. Olha o que ele fala para eles, para a tripulação. Jonas falando, e eles lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas não estava com medo de morrer. Senão ele não falaria isso. Jonas não estava com medo. Talvez porque Jonas ouviu falar desde a sua infância sobre aquela cidade, aquele pecado todo, aquela maldade toda. Jonas deve dizer, não, para lá eu não vou. Eu não quero que Deus salve aquele povo. Quem sabe se eu pregue e Deus salve alguém ali. Porque a maldade deles chegou até o Senhor. Mas irmãos, Jonas se colocou aqui como um juiz. Nós não temos esse direito. Por mais má que as pessoas sejam, elas merecem misericórdia como nós merecemos. Então não foi medo de Jonas. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Ele foi e expôs o problema para aqueles tripulantes depois de ter tomado tanto prejuízo. A Bíblia relata que eles jogaram cargas ao mar para ver se o navio se tornava mais leve. Mas o problema não era as cargas, irmão. Era o peso da desobediência de Jonas. E a nossa desobediência gera um peso enorme. Não só nas nossas vidas, mas nas vidas das outras pessoas. Das pessoas bem próximas, filhos, esposas ou esposos, vizinhos. Mas essas pessoas malvadas, muitas vezes, irmão, já aconteceu comigo, uma pessoa me trata mal. Uma pessoa me trata mal. Ou, sei lá, pisa no meu calo. E eu não falo do amor de Cristo para elas. Mas ela carece de misericórdia também. E isso gera uma desobediência, irmão. Aquele vizinho que me tratou mal. Aquele irmão, aquele pastor de outro ministério que me tratou mal, falou algo ao meu respeito. Eles carecem de misericórdia também. Quem aqui já sofreu perseguição no trabalho? Fala assim com a mão. É verdade, irmão. Fala. Não dá vontade de falar, Senhor, fulmina essa pessoa. Eu já passei por isso. Mas não é do nosso jeito, irmão. Deus quer te usar com um propósito para alcançar aquela vida também. Deus quer te usar para abençoar. Jonas talvez tenha entendido que aquela maldade toda não queria ir para lá porque sabia que Deus podia salvar. E foi o que aconteceu. Mas eu vejo uma reviravolta nisso tudo. Jonas expôs o que estava acontecendo, deu solução para que eles jogassem ele no mar. Eles ficaram com medo tal ao longo do texto. Eu só vou até o 12. Os irmãos leiam depois e vejam que eles ficaram com medo. Temeram ao Senhor. Fizeram sacrifício. E fizeram até promessas ao Senhor. Aquele Deus que muitos nem conheciam. E eu vejo uma reviravolta aqui. O tema construa-se. Chegou na vida de Jonas. Por quê? Porque a partir dali, ele reconheceu que o problema era ele. A desobediência estava nele. E ele se reconstruiu, irmão. E gerou uma metanoia e falou, opa, não, pode me jogar no mar que o problema está em mim. Em outras palavras, vocês não merecem passar tudo isso. Porque a culpa é minha, ele reconheceu. E fizeram isso, jogaram. Ao longo do texto, os irmãos vão ver. Jogaram Jonas ao mar. E mesmo assim, Jonas não reconheceu, não clamou ao Senhor.
Irmão, só depois que Deus usou um grande peixe, a Bíblia não fala que peixe é esse, que engoliu Jonas e desceu ao fundo dos mares, e ali Jonas entendeu que ele precisava mudar. Ele reconheceu que só Deus poderia ajudar ele, irmão. O que eu quero dizer para vocês é que não espere chegar no fundo do poço para clamar ao Senhor. Querendo você ou não, Ele vai te usar, irmão. Você é um instrumento poderoso na vida dEle. Ou na presença dEle. Você é um instrumento poderoso. Deus quer te usar. E Jonas, no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. Ele fez uma oração ao Senhor e Deus deu uma segunda chance para ele. E isso aconteceu comigo. Quando eu neguei lá no início que não queria trazer a palavra, coloquei pessoas falando para o pastor: pastor, manda outro. Tem pessoas mais capacitadas que eu. Deus queria me usar para trazer para vocês essa palavra. Seja obediente para que não gere prejuízos. Deus queria que eu viesse aqui. Irmão, para a honra e glória do Senhor. Quando eu comecei a clamar ao Senhor a respeito disso, dessa tempestade que se levantou na minha vida financeira, na minha vida pessoal, Deus começou a mudar, irmão. Eu já paguei um banco, estou terminando de pagar outro. A verdade é que eu já paguei 2 bancos. E estou terminando de pagar outro. Deus fez eu entender que eu estava em desobediência. Isso gerou um prejuízo enorme. Essa questão do prejuízo, no meu caso, está na justiça, foi para a justiça e tal. Mas os irmãos entendem, os irmãos estão entendendo o tamanho da responsabilidade que nós temos? Deus zela pela palavra dele, irmão. Se ele mandar você fazer, faça. Não tenha medo, porque o espírito que está em você não é um espírito de medo, um espírito medroso. Mas também você não tem o direito, nem eu tenho o direito, de julgar quem vai ser salvo ou não. Talvez Jonas deve ter pensado isso. Eu não vou lá porque, como eu acabei de dizer, se eu pregar, muitos podem se converter. E foi realmente o que aconteceu. O rei se converteu, muitos se converteram, e Deus ouviu, Deus restaurou, Deus ouviu o clamor daquele povo. E nós não temos esse direito de dizer ou julgar quem vai ser salvo ou não. Se alguém te persegue, irmão, se alguém te tratou mal, ore por ele e fala do amor de Cristo para ele. Talvez ele nem conheça o Deus que você serve. Como aquela tripulação não conhecia o Deus que Jonas servia. Mas Jonas reconheceu: não é por causa de mim que esse prejuízo todo chegou até vocês. Pode me jogar no mar. Pode me lançar no mar, que a calmaria vai chegar. E fizeram isso com muito temor, mas fizeram. O que eu quero dizer hoje: não espere a tempestade chegar até sua vida, ou prejuízos chegar até você. Fale do amor de Cristo. Você foi separado, você foi chamado, irmão, da lama, do charco de lodo, como diz a palavra. Deus tirou você da bebida. No meu caso, irmão, quem me conhece, eu bebia demais. Eu já cheguei até a sonhar que eu era mendigo. Eu já contei isso aqui. E Deus falou para mim: eu não tirei você da bebida, daquela podridão, para você ficar sentado no banco, deixar de falar do meu amor. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu resgatei você. E eu digo para vocês hoje: não foi para isso que Deus resgatou a cada um de vocês, não. Vocês que se encontram na live também. Deus quer te usar, Deus tem um propósito na minha vida, na vida de vocês. Mas para isso acontecer, tem que haver obediência. Tem que haver obediência, irmão. Entenda isso. Não cesse de falar do amor de Cristo. Fale. Pregue. Não espere a tempestade chegar até você.
Não espere fazer como Jonas, que chegou no fundo do poço, nas minhas palavras, no fundo do mar, no ventre do peixe, e clamou ao Senhor. Ele orou, mas ele clamou. Ele pediu uma segunda chance para Deus. E Deus ouviu. E ele foi pregar a Nínive. Mas não espere chegar a esse ponto. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero que você entenda nessa manhã de domingo. Construa-se como Jonas fez. Isso vai gerar em cada um de vocês a metanoia, uma mudança de mente. Vocês vão reconhecer que não tem como fugir da presença do nosso Senhor. Ele está em todos os lugares, irmão. Ele te ama demais. Essa tempestade não é para te matar, não é para te envergonhar. É para resgatar você da desobediência, porque, como eu falei no início, a desobediência gera pecado, o pecado gera morte, e Deus não quer isso para você. Ele te ama demais. Foi pago um preço muito alto por você e por mim. É isso que Ele deseja, irmão. Seja obediente. Quando Deus mandar fazer, faça. Não espere chegar no fundo do poço ou no fundo do mar para que você ore e clame ao Senhor. Ele pode te dar uma segunda chance. Lógico que pode, irmão. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas Ele te ama, irmão. Essa tempestade é por amor a você, por amor a mim. Hoje eu entendo por que tudo isso aconteceu. Digo na minha vida. Era para que hoje eu viesse aqui e passasse isso para vocês. Esse louvor que vai entoar aqui, irmão, é um louvor de intimidade. Fala para que Deus leve a gente mais fundo, para que haja intimidade. Gerando intimidade, vai gerar obediência, irmão. Esse é o momento. Eu não sei se você está passando tempestade. Nem sei se você está em desobediência, eu não sei. Mas se Deus me trouxe aqui, Ele tem um propósito. E eu estou entregando a vocês, irmão, o que Deus mandou entregar. Os que estão aqui como os que estão na live. Amém? Peça para Deus, Senhor, muda a minha mente, me ajuda a reconhecer que eu não sou nada sem Ti. O homem ele tem muito disso, irmão. Eu vou conseguir, eu posso, eu sou o cara. Ah, mas não é mesmo. Nós não passamos de criatura, irmão. Se não for a misericórdia do Senhor diariamente nas nossas vidas, não tem como prosseguir. O prejuízo é certo. A tempestade ela é certa. Mas não permita que isso chegue até você. Amém?